Eu queria resultado rápido. E aí, aí eu peguei e coloquei o produto, gastei muita grana. 5 anos depois ele começou a infeccionar dentro do corpo. E o corpo queria expelir, queria colocar pra fora aquele pus, aquela secreção que tava dentro. E aí, numa das retiradas do produto, que entrou uma bactéria e me deu sepse, que é infecção generalizada. Daí ali eu entrei em coma, eu fiquei 3 dias em coma, fiquei internada. Sou muito grata aos médicos, sou muito grata ao Hospital Conceição. Que é um hospital público, onde meu pai trabalha, vou dar o crédito aí, meu pai trabalha lá até hoje. É a história que sua lá ficou ficou muito conhecida isso, né? E alertou muita gente, e as pessoas que tinham colocado esse produto ficaram absolutamente desesperadas. Foi um case, assim, que fez muita gente abrir o olho com essa história. Até foi retirado, né, de circulação o hidrogel depois disso. Foi proibido pela Anvisa. E aí foi o que aconteceu. Ali eu tive um divisor de águas, porque eu passei por uma EQM, que se chama Experiência de Quase Morte. Que eu vi minha alma saindo do corpo. Eu fui pro julgamento e aí eu acreditei em Deus, sabe? E Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil, porque passar por aquilo, não só a parte espiritual, de você ver que existe um depois, sabe? E eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Mas sofrer tudo que eu sofri no hospital, você ter buracos gigantes na tua perna, cabia a minha mão, assim. Tu imagina pra uma pessoa extremamente vaidosa, né? Ter buracos foi muito difícil, assim, foi muito... Foram 25 dias na UTI, 18 cirurgias de emergência. Nossa. Então, assim, meu corpo era tudo pra mim. Meu corpo era... Meu Deus era o meu corpo, né? Mas ali foi bom. Porque se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque daí eu comecei a dar valor pra um copo de água. Eu dei valor pra ir no banheiro sozinha, sabe? Você ter que usar fralda. Você... Nossa, você ficar em cima de uma cama de hospital... Você depender das pessoas é muito difícil. Então, foi a pior e a melhor coisa que aconteceu. Como foi essa experiência que você falou de quase morte? O que você viu? Eu tenho muita curiosidade para isso. Você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas na vida passaram. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe, Rafa? Eu realmente estive de frente com a morte. Eu sei que é um propósito isso. Eu sei que Deus permitiu eu passar por isso para contar para as pessoas. Se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro, assim, que eu tava deitada na maca do hospital. Quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou. E aí a minha alma, ela era igualzinho ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui. Aí eu vi minha alma, assim, no meu corpo. A minha alma levantou. Era igualzinho, assim, o meu corpo, só que eu tava nua. E ali, quando eu levantei... Eu vi os enfermeiros, vi o médico. A tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe? Você tá morrendo. É como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando, olha, está acontecendo isso. Você está morrendo, você está saindo do seu corpo. Quando eu saí, parou as dores. Porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha carne. Uhum. E eu sabia que eu ia morrer. O sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim. Tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim. Eu disse, mãe... A senha do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias. E aí foi assim, eu digo, sabe, Rafa, que Deus é muito misericordioso, porque eu não merecia uma segunda chance. Eu não merecia. E aí quando eu fui pro julgamento, eu vi tudo. Do primeiro dia de vida até o último, as minhas escolhas, eu me julguei. E eu vi que eu era responsável pelas escolhas que eu tinha tomado. E existe uma consequência para isso. Hoje eu entendo que faltava Jesus. Eu estava num tribunal sendo julgada, eu tinha pecados como qualquer pessoa, escolhas erradas. Mas você sabe que a coisa mais forte, assim, que me marcou no julgamento foi o olhar altivo que eu tinha. Eu me achava superior às pessoas. Mesmo que eu não fosse, eu me achava, sabe? E... de todos esses pecados, porque eu fiz muita coisa horrível. E eu me envergonho e me arrependo. Mas maltratar as pessoas, acho que foi o pior das coisas, assim, que Deus me mostrou, sabe? E aí eu pedi perdão. Eu disse, Deus, eu acredito, me dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. Que na hora eu pensei nele, sabe? Se eu morresse ali, o que seria dele? Que imagem ele teria de mim, né? Que mãe que eu fui.
Uma mãe que lutou a vida inteira pra ter grana, mas cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a presença? Que valia mais do que o dinheiro. Então, ali, se eu morresse, eu seria uma vergonha pro meu filho, né? E ali eu pedi uma segunda chance e Deus me deu. Aí eu lembro, assim, que a minha alma voltou pro meu corpo. Quantos anos tinha o teu pequeno quando isso tudo aconteceu? Ele tava, acho que com 9, se eu não me engano. Nossa Ele tá Senhora. com 16, ele vai fazer 16 agora. Foi em 2014. É a idade do meu filho hoje. E aí, Rafa, eu fico vi a me- luz de Deus. Eu fico me Eu imaginando. não vi Deus, eu vi a luz de Deus. Uma luz muito forte, um sentimento maravilhoso, assim, que é uma paz que completa dentro de você. O julgamento era um lugar muito claro, muito branquinho, silencioso, tinha muita paz e era bem branquinho, assim, tudo branquinho, sabe? Eu falo como julgamento, mas não é um julgamento tipo de ter um tribunal, mas é como se fosse só para dar uma referência, porque é difícil explicar, né, a imagem que aconteceu ali. Mas era como se eu estivesse num tribunal, onde Deus seria o juiz, Jesus não estava lá, que seria o meu advogado para me defender. E eu estava ali sendo julgada diante das minhas escolhas. Escolhas erradas. Tipo, que porcaria que eu fiz da minha vida, entende? Eu vi as vezes que eu estava tentando matar o meu corpo com droga, com a prostituição, sabe? Eu vi que eu não estava dando valor pra vida e tinha acabado. Então, quando eu pedi essa segunda chance, ele me deu. Eu voltei pro meu corpo, a minha alma encaixou de volta e eu respirei. Nisso, eles me desentubaram. Alguns minutos depois, o espírito da morte veio buscar minha alma. Eu lembro que era uma fumaça muito preta, tipo fumaça de incêndio. Ali foi um trauma pra mim, porque assim, talvez as pessoas, pra identificar isso, seria, sei lá, guardião do inferno, diabo. As pessoas podem colocar esse nome. Eu não sei exatamente o que era, mas era um espírito muito mau que estava pegando a minha alma de dentro do meu corpo, entende? E a minha mãe é evangélica, né? E ela começou a orar ali. Eu sei que foi as orações dela e a misericórdia de Deus que deixaram eu permanecer viva. Então, foi muito difícil pra mim, porque imagina, você passa por tanta coisa na vida. Você faz escolhas erradas. Você não é nem digno de voltar. Você tá de frente com a morte, Deus deixa você voltar, você se culpa. E aí você ter que se perdoar é difícil, sabe? E você não se sente nem digno de uma segunda chance. Era assim que eu me sentia. Então, a minha mãe me levou pra igreja e ali eu entrei de cabeça, né? Porque naquele momento eu encontrei um conforto. Eu conheci Jesus de verdade. Hoje eu sei quem é Jesus. E ele me curou, sabe? Me curou da depressão, do vício da cocaína. Hoje eu não preciso mais de droga, sabe? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, eu não tenho mais pesadelo como antes, sabe? Esses 6 anos foi muito bom, passei por muitas lutas, muitas decepções, mas eu te digo assim que eu agradeço até pelo que é ruim, porque se eu não tivesse vivido tudo isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Sim. A dor me ensinou a dar valor pro meu filho, pra minha mãe, pra vida, pro ar que eu respiro, sabe? Diante, ainda mais agora, quando que a gente imaginou que ia passar por uma pandemia, né? As pessoas morrendo. Então, que nem o Paulo Gustavo agora, imagina. Novo, uma vida pela frente. Um bosta isso. Então, Nossa. sabe, a gente tem que agradecer, sabe? Eu sou muito grata, Rafa. Eu sou muito grata por tudo, assim. Por essa segunda chance sem merecer. E pela vida do meu filho, sabe? Porque eu consegui escrever uma história diferente pra ele nesses 6 anos. E como você virou meio quase garota propaganda da igreja num certo momento. Como foi essa passagem, assim, Rafa, Andressa? antes da gente começar a gravar, eu falei várias coisas pra você, mas eu acho que é feio a gente viver 6 anos falando bem e aí a gente sai falando mal, sabe? Porque eu vivi 6 anos isso. Eu fui fiel a eles. Eles não foram fiéis a mim. Eu me senti usada, sim. Descartada, sim. Tive que trabalhar o perdão, sim. Trabalho isso. Falar sobre isso é muito difícil, porque no lugar que, de uma certa forma, era pra me tirar do inferno, quase me levou ao inferno de novo. Eu acho que... Eu confio na justiça, né? Eu digo...
Deus vê tudo. Então, ele me dando saúde, eu consigo trabalhar. Mas foi bem difícil, assim, sabe? O ano passado houve um rompimento. Passei por muitas humilhações, muitas decepções. Sofri retaliação porque eu não quis ir pra política. Então, eu acabei me sentindo objeto. Eu disse que eu me senti mais usada na igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu ganhava grana, né? Na igreja eles me tiraram todo o meu patrimônio. Então, imagina, tu passa por N situações que tu te culpa a vida inteira pra construir um patrimônio. E hoje eu não tenho grana nem pra pagar a faculdade do meu filho. Porque eu dei tudo pra igreja. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que Deus não queria o meu dinheiro, sabe? Ele queria o meu coração. Só que quando você tá envolvido, você tá de frente com a morte... Na verdade, eu nunca tive muita orientação, sabe, Rafa? Eu nunca tive pessoas do meu lado que me dessem algum direcionamento. A pessoa mais fiel que esteve comigo foi o Cacau, meu assessor, que eu tive que abrir mão da amizade dele quando eu entrei pra igreja. Entendeu? Que foi a pessoa que me estendeu a mão agora, o ano passado, quando eu tava no fundo do poço, sem grana pra nada, assim, pedindo um milagre de Deus. Nenhum irmãozinho da igreja bateu na minha porta perguntando se eu precisava de um gás pra dar pro meu filho. E aí a pessoa vem dizer assim, você é uma ingrata. As pessoas não sabem o que eu vivi, Rafa. As pessoas não sabem o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu passei. Mas Deus sabe. Então eu nunca liguei porque as pessoas falavam. Dane-se, as pessoas não acreditam, entendeu? Não tô nem aí. Eu sei que Deus me deu vida e eu vou viver até quando Ele quiser. Se Ele quiser que eu morra hoje, eu vou morrer hoje. Posso sair daqui e morrer, entendeu? Hoje a minha consciência tá limpa. Eu sei que eu tenho Jesus, que Ele perdoa os meus pecados. Eu tô viva por causa dEle. Então, o Jesus que eu acredito é muito mais que uma religião. Eu não tô presa a um CNPJ, eu não tô presa a um tijolo, eu não tô presa aos homens, eu não tenho medo de ninguém. Então... É difícil pra caramba você descobrir isso sozinha, né? É. A gente tava conversando isso antes, assim, é um processo que você não tem nenhuma... Não existe coach religioso que fala, não, olha, as coisas você vai se descobrir dessa forma. É no seu travesseiro, né, que você descobre. Na verdade, não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Acho que a nossa consciência fala muito. Acho que a forma de Deus falar com a gente, Rafa, é na nossa consciência, sabe? Porque sempre vai ter uma voz que vai dizer assim, legal, faz o que é ruim, faz o que é bom, sabe? Então, sempre existe os dois lados. Você sente isso? Que tem um diabinho e um anjinho o tempo inteiro contigo? Assim? Na verdade, todos nós temos, né? Que é o livre-arbítrio. As pessoas dão muito poder ao diabo, sendo que o diabo não tem domínio da gente, porque Deus é criador de tudo, Deus foi feito, Ele fez tudo, tudo é dele e para Ele, né? Então, as pessoas amedrontam muito as pessoas com o diabo, só que o ser humano escolhe, né? Eu escolhi me prostituir. Não foi o diabo que fez eu me prostituir, entendeu? Foram escolhas que eu tomei. E eu arquei por essas consequências. Então, acho que o diabo é os nossos pensamentos quando a gente se auto-sabota, quando a gente tem medo, quando a gente tem crenças limitantes, quando a gente acredita no que as pessoas dizem que a gente é, sendo que se a gente não é aquilo, a gente sabe quem a gente é, entende? Então, eu acho que o maior diabo é o nosso pensamento que nos auto-sabota. Por isso que hoje eu aprendi que a gente tem que olhar pra frente. Eu não posso mudar, Rafa, o que eu passei. Claro. Entende? Eu não posso. Foram escolhas que eu errei. Reconheço, fiz, me arrependo, mas eu não posso mudar. Eu tô com 33 anos. Então eu posso olhar daqui pra frente. Se no passado eu não tinha um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, não adianta eu ficar jogando na cara deles o que passou. Eles só podiam dar o que eles tinham. Hoje eu planto amor com eles. Hoje o meu pai me liga todo dia, quase me dizendo, filha, eu te amo, Deus te abençoe. Sabe, a minha mãe também. Então eu consegui recuperar laços vencendo o meu próprio orgulho. Porque, Rafa, a vida, o que eu aprendi com Jesus, Rafa? Porque assim, nada a ver, esse aprendizado eu não acredito que tenha sido de mim, sabe? Eu acredito que Deus deu essa direção, porque eu aprendi a perdoar, porque um dia eu vou precisar de perdão. Um dia eu vou estar lá prestando contas de novo. E eu vou fazer muitas escolhas erradas ainda. Eu não sou perfeita, eu erro. Entende? Eu peco de manhã, de tarde, de noite, num pensamento, numa atitude, num julgamento, numa palavra. Por mais que hoje talvez eu pense antes de tomar algumas decisões, que eu seja mais racional do que antes, que eu era tão emotiva,
tão, né, agia no impulso, hoje talvez eu pense um pouco mais. Eu sei que eu vou ter que prestar contas para Deus de todas as minhas escolhas. Só que dessa vez vai ser diferente, porque eu tenho Jesus. E Jesus veio para perdoar os meus pecados, os teus pecados e os pecados de todas as pessoas. As pessoas são livres para acreditar ou não, sabe, Rafa? Mas eu vejo isso como missão. Eu saí da igreja, mas eu não perdi Jesus. Entende? As pessoas me julgam muito, sabe? Porque depois que eu rompi com a igreja, o meu trabalho é o Miss Bumbum. Então, o Cacau, que eu tive que abrir mão dele, da amizade dele, por causa da igreja, foi a pessoa que me estendeu a mão. Disse, olha, Dessa, o Miss Bumbum, eu tô morando fora do Brasil, ele não tá mais acontecendo, mas para te ajudar, vamos lá, vamos voltar com tudo. Eu disse, vamos, preciso de uma luz no fim do túnel, entendeu? E graças a Deus por isso, porque o Miss Bumbum tá completando 10 anos, então é um presente para mim também. Imagina, eu participei há 9 anos atrás. Eu não sou mais aquela menininha de 9 anos atrás. Hoje eu não faria as mesmas escolhas que eu fiz no passado. Eu acho que nem você é a mesma pessoa de 9 anos atrás, né? E às vezes a gente comete erros e a gente não vê a proporção que isso pode tomar, o mal que pode trazer para nossa vida. Se a gente pudesse mudar, a gente mudava, mas a gente não pode. Agora...